esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino do céu. Os discípulos se admiravam com estas palavras. Mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguirmos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, diante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mãe, filho e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, na primeira leitura de hoje, através do livro da Sabedoria, capítulo 7, versículos 7 a 11, fala para nós a importância de buscar a sabedoria que vem do alto. Não é a sabedoria que o mundo oferece para nós. Não é a sabedoria que nós buscamos nas escolas, na universidade, mas precisamos buscar essa sabedoria quando nós joelhemos diante de Deus e pedir essa virtude. E Ele dará
essa graça. Por isso, na primeira leitura de hoje, ouvimos um grande homem de Deus, Salomão, quando Deus pedir a ele, fala o que quero que o Senhor dar para aqui, e ele não pedir pela beleza, e ele não pedir a Deus dinheiro, mas ele olhou para cima e pedir a Deus a sabedoria, porque ele reconhece que o dinheiro um dia acabará, porque ele reconhece que um dia beleza vai acabar, mas a sabedoria vai continuar permanecendo. A sabedoria vai nos ajudar para separar o bom e o mal. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, o verdadeiro sábio é aquele que escolher escutar as propósitos de Deus, aceitar os seus desafios e seguir os caminhos que ele indica. Meus irmãos, minhas irmãs, para o rei, a sabedoria tornou-se o valor mais superior ao poder, à riqueza, à saúde, à beleza e todos os bens terrenos. Por isso, ela é a luz que vem do alto, que indica o caminho e que permite definir as opções corretas e tomar também a decisão. Meus irmãos, minhas irmãs, a sabedoria também é um valor duradouro, que vem de Deus e que conduz o homem ao encontro da vida verdadeira, felicidade e paz interior. E da mesma forma também, essa sabedoria também é um dom de Deus que o homem deve acolher com humildade e simplicidade, com disponibilidade. Ela não chega a quem se situar diante de Deus numa atitude de orgulho, numa atitude de soberbo. Ele corre longe dessa pessoa. Mas se ele vem para aquele que é humilde, que é simples, que abre o coração para ouvir as palavras de Deus. E da mesma forma também, ela não encontra lugar no coração e na vida de quem ignora a Deus, as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, os seus desafios e as suas propósitos. Irmãos, o sábio é aquele que, reconhecendo a sua finitude e debilidade, e a coloca nas mãos de Deus, reconhece a sua fraqueza, mas escuta as suas propósitos, aceita os seus desafios e segue os caminhos que ele indica. Paulo reconheceu o fracasso dele, mas ele com humildade busca para melhorar a vida dele. E ele continuar buscando cada vez mais. Ele disse, quando eu sou fraco, eu reconheço que eu sou forte. Santo Agostinho também reconhece a fraqueza dele, mas ele continuar em busca das coisas do reino do céu. E ele conseguir alcançar, reconhecer que Deus tem que ser centro da minha vida. E ele seguir Jesus Cristo. Maria Madalena também, quando encontrou Jesus Cristo, ele também reconheceu que eu tinha que colocar Jesus como centro da minha vida. E ela conseguiu mudar a vida dela. E no Evangelho de hoje também, a palavra de Deus mostrou para nós, ou nos convida a escutar e a acolher a palavra de Deus com o propósito de Jesus Cristo. Ela é viva, eficaz, atuante, e ela vai no coração de cada um de nós e mexe nos nossos corações. Quem tem Deus, ouve essa voz e mude a tua vida.
Por isso, quando o diabo correr atrás de Jesus, tentando para dizer ao Senhor, desce montanha, eu vou enviar os anjos. E o Senhor disse para o diabo, por favor, vai atrás de mim. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus reconhece que a palavra de Deus também é alimentação da alma, que a palavra de Deus também é a cura. Por isso, ele falou para o diabo essas palavras, me deixa em paz. Comida não é tudo, mas essa palavra de Deus é tudo para nós. Uma vez acolhida no coração do homem, transforma-o, renova-o, ajuda-o a discernir o bem e o mal, e a fazer as opções corretas. Indicar-lhe o caminho certo para chegar à vida plena e a definitiva. Por isso, o texto que nos é propósito está incluindo na segunda parte da Evangelho, na segunda leitura de hoje. Aí o autor apresenta Jesus como o sacerdote fiel e misericordioso, que é o Pai enviou ao mundo para abrir a porta do céu, para nos dar a salvação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ele veio também para mudar os corações dos homens e das mulheres e para os aproximar de Deus. Isso é o que Jesus veio para fazer para nós. Meus irmãos, minhas irmãs, ao entrar no coração, a palavra de Deus torna-se também o juiz das ações do homem e das mulheres. Aí, no centro onde se formam os sentimentos, onde nascem os pensamentos, onde se definem os valores, onde são feitas as opções. E essa palavra de Deus nos ajude para escolher o caminho de Deus. Por isso ele disse para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só quando nós buscamos essa sabedoria que vai nos ajudar para acolher a palavra de Deus e aceitar essa palavra. Mas quando nós faltamos essa sabedoria de Deus, nós vamos interpretar essa palavra do jeito que nós queremos. E nós vamos ouvir essa palavra de Deus como se fosse não existe no mundo atual de hoje. A palavra de Deus falou para nós, todas as coisas desse mundo passarão, mas a minha palavra continuará permanecendo todos os dias. Por isso, todo ano, nós inventamos carro 2008, 2021, 2023, mas a palavra de Deus continuar a ser a mesma coisa. Por isso, a palavra de Deus é viva, eficaz e atuante. Precisamos abrir os nossos corações e deixarmos que essa palavra de Deus penetre nas nossas vidas. A palavra de Deus, mesmo que aparece frágil, é uma força decisiva que enche a história e que traz ao homem a vida e a salvação. A palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, é viva. Será que a palavra de Deus, depois de 2000 anos, perdeu a sua eficácia e a sua transformadora? Claro que não. E ainda é eficaz. Por quê? Meus irmãos, minhas irmãs, o que acontece é que escutamos, acolhemos e aprendemos outras palavras e passamos com indiferenças ao lado da palavra de Deus. Porque nós deixamos que a palavra deste mundo tira a palavra de Deus nos nossos corações. Desse modo, é preciso, queridos irmãos e irmãs, voltarmos a escutar a palavra de Deus. Isto é, ouvi-la com os nossos ouvidos e acolhê-la no nosso coração e deixarmos que ela
nos transforme e se expresse em gestos concretos na vida nova. Deixamos a vida velha atrás de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, sem o nosso sim, essa palavra de Deus não vai penetrar nas nossas vidas. Precisamos acolher essa palavra de Deus. Não encontra lugar no nosso coração e na nossa vida se nós não acolhemos essa palavra. Precisamos dizer o sim. Agora é a hora para mim acolher essa palavra de Deus. É a hora para nós deixarmos a psicologia de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, eu sou desse jeito, eu não posso mudar. É uma grande mentira. É a hora para nós reconhecermos os nossos erros e aceitarmos as nossas fraquezas e buscarmos a misericórdia de Deus e buscarmos para melhorar as nossas vidas e deixarmos essa psicologia de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou conseguir mudar. Tudo é possível. Nós ouvimos isso hoje no Evangelho de hoje. Para os olhos do homem é impossível, mas com Deus é possível para nós mudarmos. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus ajuda nós a discernir o bem e o mal e fazer as opções corretas. Ela ecoa no nosso coração, confronta-nos com as nossas infidelidades, critica os nossos falsos valores, denuncia os nossos esquemas de egoísmo e também de individualismo. A palavra de Deus mexe no nosso coração. Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso que, com humildade e simplicidade, aceitamos, questionarmos-nos, transformamos-nos e convertermos-nos. Só quando nós abrimos os nossos corações e deixa que essa palavra de Deus transforma as nossas vidas. Porque essa palavra de Deus é renovadora, transformadora para aquele e aquela que acredita dessa palavra de Deus. E no Evangelho de hoje, através de São Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 30. O que São Marcos falou para nós? O Evangelho de hoje apresenta-nos um homem que quer conhecer o caminho para alcançar o reino de Deus. Mas a palavra que ele ouviu, ele voltou para casa com tristeza. Isso que acontece nas nossas vidas. A palavra de Deus hoje precisamos desapegar das coisas deste mundo. Vamos aproveitar este mundo um pouco antes de nós morrermos. Porque é uma grande verdade, um dia nós vamos partir. E nós pegamos nas coisas deste mundo. Como se fosse, nós não vamos largar isso um dia. Quantas pessoas que envolveram nas coisas deste mundo e até hoje não conseguem ter a paz do coração. É a hora, meus irmãos, minhas irmãs, porque Deus criou todas essas coisas que é beleza, entregou nas nossas mãos. É nós que estamos colocando essas coisas que atrapalham nas nossas vidas. Então, Jesus convidou a renunciar às suas riquezas e a escolher o caminho do reino, caminho da partilha, caminho de solicitude, caminho de doação, caminho de amor. E ele não gostou, mas é um caminho que nos ajuda para encontrar a verdadeira alegria. É nesse caminho, garante Jesus aos seus discípulos, que o homem se realiza plenamente, que encontra a vida eterna. Evangelho de São Marcos é uma catequista sobre as exigências do reino e do seguimento de Jesus Cristo. O homem ajoelhou-se diante de Jesus e perguntou-lhe o que tem de fazer para alcançar
a vida eterna. E Jesus respondeu: homem, você sabe os mandamentos de Deus. E ele disse: eu conheço tudo, eu já fiz tudo. Nunca roubei, nunca cometi adultério, nunca fazer isso. O Senhor diz: falta uma coisa. E quando ele ouvir essa uma palavra, e ele mudou na hora. Porque o Senhor diz: você tem tudo, vamos compartilhar com aquele que não tem. Tem muitas pessoas que acham que não tem as pessoas que estão passando com fome. É uma grande realidade. Tem muitas pessoas que precisam de ajuda. É a nossa responsabilidade para ajudar e aquele e aquela que estão precisando. Muitas vezes, quando nós temos tudo nas nossas mesas, nós achamos que e outros é a mesma coisa. Quantas pessoas também estão deixando o país, o Brasil, para outros países? Algumas pessoas achavam que eles estão saindo para trabalhar. Mas tem muitas pessoas que já fizeram faculdades e quando vai nesses países começa tudo de novo. Faz um trabalho de escravos. Porque o que eles ganham aqui não dá. E tem as pessoas que acham que eles, porque está indo para outros países para trabalhar, porque acham que para eles estão bem aqui, vai ter essa vontade de sair. Claro que não. Porque não tem nenhum lugar com a sua liberdade e a sua casa. A palavra de Deus falou para nós hoje, compartilhar. Se nós temos, é a hora também para nós compartilhar o que nós temos. Meus irmãos, minhas irmãs, a história do homem rico que não está disposto a integrar na comunidade do reino de Deus, pois não está preparado para viver no amor, na partilha, na entrega da própria vida aos irmãos, servir a Jesus Cristo para oferecer aos seus discípulos, mas uma catequese sobre o reino e as suas exigências. Muitas vezes nós plantamos dedo nas outras pessoas, mas nós somos com esse jovem que é a chave. Porque eu não roubo. Porque eu cuido dos 10 mandamentos. Então, o reino de Deus é para mim. Meus irmãos, minhas irmãs, o caminho do reino é um caminho de despojamento de si mesmo próprio, que tem a sempre percorrer o dom da vida, da partilha e também com os irmãos. Então, é a hora também para nós reconhecermos essas coisas e pedirmos a graça de Deus. Só quem tem a sabedoria de Deus vai conseguir reconhecer. Por isso, o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 33, disse para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão na nossa redondeza e também acrescentado nas nossas vidas. Hoje ele nos disse como é difícil para aquele que confia nas suas riquezas entrar no reino de Deus. A mensagem de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, através de Jesus Cristo é muito clara. Porque para Jesus o reino de Deus tem que ser em primeiro lugar na vida de cada um de nós. Mas muitas vezes estamos preocupados com o nosso trabalho, com a posição do nosso trabalho, com o nosso escritório, com a nossa empresa, com a nossa riqueza. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, são nossas conquistas ou contas gorduras. Essas coisas que nós estamos preocupados. Cristo quer que o temos como o primeiro ministério de nossas vidas. Colocá-lo em primeiro lugar antes de nossas bens materiais, porque nossa riqueza
O dinheiro não pode nos comprar uma cama caro, mas não um sono profundo. Pode nos comprar casas, mas não um lar pacífico e amoroso. Dinheiro pode comprar essas coisas, mas, no outro lado, nós não ainda encontramos a verdadeira alegria. Podemos também comprar os livros, mas nós não vamos comprar sabedoria que vem do alto. Só quando nós pedimos essa graça. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor nos convida hoje. Vamos compartilhar com o que nós temos. Vamos buscar essa sabedoria e vamos ouvir essa palavra de Deus e colocar em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.